nós somos benditos? Sim. Quando que nós somos benditos? Amém. Quando nós confiamos no Senhor. Amém. Aí nós somos benditos. Amém. Quando nós não confiamos no Senhor, nós ficamos perturbados. Como disse o hino, né? O C23. A gente fica perturbado. Não é bom, irmãos, que a gente fique perturbado, né? Não é bom que a gente fique ansioso ou fique temeroso. Por isso, a importância de nós dependermos do Senhor. Amém. De nós buscarmos o Senhor, Amém. que está lá no alto. Sim. Devemos buscar a sua glória, Amém. mas não só a glória. Amém. Devemos tomar a cruz também. Amém. A cruz é importante, Amém. Amém. porque nós só iremos estar com Ele, como disse o hino agora, em glória, se nós tomarmos a cruz também. Amém. A nossa tendência natural é o quê? Queremos a glória, Amém. mas sem a cruz. E sem a cruz, nós não conseguimos estar na glória. Quando Jesus disse, Pai, glorifica o meu nome, como antes que eu estava lá na glória, ele estava se referindo à cruz. Me ajuda a ser glorificado. Era uma necessidade tremenda que Jesus precisava. E nós hoje temos uma grande necessidade, muito mais hoje, que o mundo está cada vez mais se degradando. Nós temos que buscar o Senhor e tomar a nossa cruz, como disse Jesus. Nós vamos ler Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. O Senhor fez uma advertência, aliás, Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele fez uma advertência contra falsos ensinos. Hoje em dia, existem muitos falsos ensinos. E na realidade, as pessoas, muitos obreiros, muitos pastores estão procurando não falar a verdade, Sim. mas dar ensinos falsos. Falar palavras bonitas no púlpito para não magoar, para não machucar ninguém, para que ninguém se ofenda. Mas vai chegar o dia, e está perto, em que aquele que procurar não falar a verdade e não cortar reto, ele vai passar problema com o Senhor. Mas é importante que nós venhamos a falar, a cortar reto, a falar, ainda que venhamos ser perseguidos. Né? Então, não devemos temer. Por isso que devemos buscar o Senhor, para ter intrepidez em falar, para falar aquilo que o Senhor mandar. Amém. E não aquilo que está no nosso gosto, o que nós gostamos para agradar pessoas, né? Aqui o versículo 8 diz assim, cuidado. Nós temos que ter cuidado. Temos que andar. Nós só vamos ter cuidado se estivermos em Cristo. Amém. Nós podemos nos distrair, nós podemos querer agradar as pessoas, Amém. mas é um perigo. Nós precisamos ter cuidado. Que ninguém vos venha a enredar. Jesus disse para os discípulos que ninguém vos engane, porque o engano é grande. E nesses últimos tempos, o
o engano está se alastrando mais e mais. Quando ele diz, Paulo diz aqui, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Você se enreda aonde? Me vem a impressão de uma teia de aranha. Quando você vai no mato, quando você está no mato, você passa por certas estradinhas, aqueles caminhos que tem no mato, e passa por várias árvores, vários lugares. Muitas vezes você tem que ir de facão e ir tirando, né, limpando. Mas tem lugares que se você não tiver facão, o que vai acontecer? Tem lugares que você vê que é cheio de teia de aranha, que as aranhas, elas pegam e fazem uma teia tão grande de um galho para o outro. Sim. Você às vezes tem que desviar daquele lugar, ir longe, fazer uma volta longe, para não se enredar naquela teia. Porque a teia é grande, é imensa, não é uma teiazinha. E quando ele fala aqui, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, é uma teia. Hoje nós temos teias, né? Redes. Quando se fala em rede de internet, na realidade, a pessoa que inventou esse negócio de rede, ele estava pensando exatamente, tudo conectado, como uma teia, né? A teia de uma aranha é tudo conectada. Quando ela está num lugar, ela está num certo lugar, e vem um inseto e bate na teia, sacode, e ela conecta a ela, e ela sabe que tem algum inseto lá, e aí ela vai atrás do inseto para pegar o inseto. E hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com certas redes sociais que andam por aí, sim, porque você acaba se enredando sem querer. Sim. Tanto engano que existe para conseguir roubar seu dinheiro, pegar cartão, sim, fazer tanta coisa. Mas Paulo diz, cuidado, que ninguém venha vos enredar com sua filosofia. A filosofia do mundo hoje diz que tudo é liberado, que tudo pode ser legal, né? E nós temos que ter e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. O Pedro tem falado muito sobre isso. E ele mostra que não é mal as tradições dos homens. Tem tradições boas, né? Meu filho estuda, meu filho faz faculdade, meu filho faz isso, que é bom. Então, mas essas tradições podem nos distrair de Cristo, pode nos tirar da ligação de Cristo. Aí, e diz assim, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, nós temos que andar segundo Cristo. Para andar segundo Cristo, só se for no Espírito. Só estivermos no Espírito. E não conseguimos andar no Espírito. Nós não estivermos buscando o Senhor. Aqui diz assim, porquanto nele mora corporalmente, o verso 9, toda a plenitude da divindade, amém, ou da deidade. A plenitude. Jesus andava pleno de Deus. Amém. Ele andava pleno do Pai. Amém. Quando ele esteve nessa terra. Amém. E nós devemos andar pleno de Cristo. Amém. Né? E nós precisamos andar plenos para quê? Exatamente para nós não cairmos no medo, na confusão e termos intrepidez para falar esse evangelho como ele deve ser falado. Como ele deve ser falado. Amém. E nós vamos ter intrepidez. Amém. Cada vez que nós sairmos na rua e falarmos com pessoas
e praticarmos esse falar profético para as pessoas, anunciando a Cristo, o que vai acontecer? Nós vamos aprender mais, ter mais experiência. Sim. Mas para isso precisa de uma coisa. Amém. Jesus não falava só para se exibir sobre o Pai, ele não anunciava o Evangelho para se exibir, ele anunciava para os povos o Evangelho, falava como se fosse para ovelhas perdidas que estavam sem pastor. Que era isso? Compaixão. A compaixão que temos pelas pessoas é que deve nos levar a falar às pessoas. Se nós não tivermos compaixão pelas pessoas, nós vamos arranjar desculpas na nossa mente para não praticar o Evangelho, sair na rua, entregar livros, fazer comportagem. Nós vamos viver uma vida medíocre, e é um perigo isso. Por quê? Porque a nossa cabeça pode estar cheia de coisas que a gente vê na internet, é essa rede que quer fazer nós nos conformarmos com este mundo e viver uma vida normal, como todo mundo. Sim. Mas nós não podemos viver uma vida normal. O Senhor, o Espírito de Deus, nos insta para que nós realmente saiamos à rua e pratiquemos o Evangelho. Amém. Nós vimos na internet, os irmãos colocaram uma moça que estava a ponto de se suicidar, outro rapaz que estava pedindo que Deus ajudasse ele a ter compaixão pelas pessoas, e aí eles encontraram pessoas que perguntaram: posso orar por você? Isso, irmãos, que nós possamos sentir desejo de ter essas experiências com Deus. Amém. Ter essas experiências. Amém. E nós vamos conseguir isso se nós estivermos tomando a cruz e seguindo, obedecendo. Amém. O que os jovens fazem, o que os adolescentes dão muita rasteira em nós, irmãos adultos. Amém. Né? Porque os adolescentes têm tranquilidez, têm simplicidade e obediência. Também nele, o versículo 10, o 8 e 9, vamos ler Salmo aqui, Salmo capítulo 1, versículo 3. Salmo 1, 3. Senhor Jesus. Salmo 1, 3. Diz assim: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Por quê? Quando diz que ele é como árvore plantada, quem é como árvore plantada? É aquele homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas quantas vezes nós andamos no conselho dos ímpios? Através da internet, Sim. das redes sociais, Sim. né? Muito perigoso. Sim. Aí, mas nós temos que praticar isso. Não andar. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Jesus era assim. Ele recebia água diretamente do Pai. Ele nos ensinou a praticar. Porque ele mesmo disse: olha, tudo que eu faço, eu não faço nada que não seja a ordem do Pai. Eu faço tudo aquilo que o Pai me ensina. E nós devemos estar plantados juntos, como está lá no capítulo 15 também de João. Capítulo 15 de João. Diz assim, o versículo
3. Diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Essa palavra permanecer aqui, me lembrei de carro, né? Me lembrei de carro. Tem placas na rua que diz assim que você não é proibido estacionar, né? Mas parar você pode. Dar uma paradinha para desembarcar uma pessoa, ou dar uma parada para correr, até sair do carro, correr numa loja e pegar uma coisa rápida e vem. Se alguém vem te multar, ou algum guarda te interpelar, não, eu já estou saindo, e entra no carro e vai embora. Agora, estacionar você não pode. Deixar o carro lá e sair. Mas com o Senhor é ao contrário. É proibido você parar, dar umas paradas para conversar com o Senhor. O Senhor quer que você fique conversando com Ele durante todo o dia. Amém. Fique estacionado nele. Amém. É isso que diz Paulo. Amém. Que nós devemos estar nele. Né? Amém. Amém. Como diz aqui, ó, o versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoado. Nós precisamos estar aperfeiçoados. Se nós estivermos nele, vamos estar aperfeiçoados. Ele vai estar trabalhando em nós, vai estar nos aperfeiçoando. E o verso, aqui o 3 e o 4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Amém. Né? Nós não conseguimos, irmãos, dar fruto. Nós não conseguiríamos alcançar pessoas se nós não estivermos nele. Amém. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Está vendo como Jesus ele dá ênfase em permanecer nele? Sim. Que nós devemos permanecer nele. E aí ele diz assim, ele diz assim, que nós não vamos dar fruto. Então nós precisamos, se nós queremos frutos, se nós queremos pessoas, precisamos praticar mais o sair na rua, o evangelizar, falar para as pessoas, anunciar aquilo, as suas experiências com Cristo. O capítulo Colossenses 2:13 diz assim: nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Sim. Então, se nós estivermos em Cristo, nós vamos ser circuncidados. O nosso coração vai ser circuncidado. Ele vai cortar o nosso coração. Ele vai cortar os nossos desejos, as nossas vontades. E nós já fomos sepultados em Cristo. Tudo em Cristo. Sim. E nós fomos ressuscitados em Cristo. Amém. Então, nós devemos estar em Cristo, triunfar em Cristo. Amém. Tá? Tudo em Cristo, irmãos. Amém. Por quê? Porque na realidade, sem Cristo, nada podemos fazer. Amém. Então, que nós possamos cada dia mais buscar o Senhor. Sim. E aí nós triunfaremos em Cristo também, quando pegarmos a cruz, tomarmos a cruz. Esse negar aqui, circuncidando, não por intermédio de mãos. Naquela época, o Senhor tinha pedido para todos os judeus circuncidar a sua carne. Sim. Mas nós sabemos que essa circuncisão hoje é o negar a nossa carne, é o negar a nossa vontade. Sim. Para que possamos obedecer ao Senhor. Amém. E não nos tornarmos vazios. Amém. Dele, mas cheios, completos. E cada vez que nós praticamos
questão de sair às ruas e levar o Evangelho para as pessoas, mais nós vamos nos encher do Senhor. Amém. Então, irmãos, que nós possamos depender do Senhor e estarmos sempre procurando fazer a vontade de Deus. Aleluia. Que nós possamos fazer isso. E agora eu deixo para que os irmãos venham compartilhar. Aleluia.